Ô Calazans, eu disse aqui no final de semana que o Galo tem um orçamento aí de cerca de 100 milhões de reais para contratações. Claro que nisso aí você junta luvas de atleta, o que você tem que pagar às vezes pela rescisão de um outro clube, o que você tem que pagar de empresário, né? Não é caso da mãe Joana, né? 100 milhões, mas aí com um pacote que você gasta para contratar. E que o Atlético privilegiaria tiros mais certeiros. O Atlético, ou seja, o Atlético não pensa em contratar em volume, tenta contratar de maneira muito pontual e assertiva para trazer jogador de um patamar mais elevado. Como é que está nos bastidores do Galo esse tipo de negociação? Como é que está essa situação? Tô ligado, João. Deixa comigo, boa noite para você, para quem se liga no programa Bastidores. Você foi muito feliz. A questão do tiro certo. Não à toa, no Campeonato Brasileiro, o Atlético colheu frutos de uma defesa bem solidificada, né, e bem consolidada pelo técnico Luiz Felipe Scolari. Teve aí o artilheiro do Campeonato Brasileiro, a dupla de ataque que mais funcionou. A grande interrogação, até acompanhava muito o noticiário do Cláudio Rezende ontem, dentro do Bola Premiada, e em se tratando de atacante, que é uma prioridade do Atlético, me parece que vai chegar para brigar o banco, né? Se a gente for pensar em Paulinho e Hulk. Mas a principal carência é o cabeça pensante, né? O armador. Até porque se você tiver esse cara, você vai tirar um pouquinho também ali da responsa do Hulk. E aí o nome do Gustavo Scarpa, João, que é um nome que agrada o torcedor, agrada a direção do Atlético, não é uma negociação tão simples assim, mas é o cara da bola parada. Se você tem, por exemplo, um Scarpa para o tiro direto em cobranças de falta, e aí eu falo, direto não, né? Jogadas ensaiadas, porque o Hulk tem uma potência muito grande para atirar direto pro gol. Você tem o Hulk dentro da área, numa cobrança de escanteio, nessa cobrança de jogada ensaiada. Então, dentro de ser assertivo e de buscar uma posição mais carente, eu penso que essa questão do meia atacante é a principal chave do Atlético. Até porque, como eu disse, a defesa está muito bem. Não à toa o Atlético está aí. Tem esse Paulo Henrique que foi contratado junto ao Juventude, que está de saída, tem propostas aí do mercado nacional, também do mercado do futebol norte-americano, os laterais aí com contratos renovados, né? Guilherme Arana, o Saravia, também o Mariano. O setor defensivo quase todo, João. Tá contrato renovado, tá muito bem. E a dupla de ataque muito bem também é a questão do meio-campo, questão do cabeça pensante, e aí esse é o tiro certeiro, e é muito difícil esse tipo de negociação, porque é um jogador totalmente escasso no mercado nacional e provavelmente você tem que buscar fora do Brasil. E qual é o perfil desse camisa 10 que o Galo precisa, Edu? Ô, João, aquele camisa 10 clássico, estilo Alex Talento, por exemplo, estilo Cairo, que nós falamos aqui agora há pouco. Muito difícil hoje. Esse cara já não existe mais no futebol você tem um hoje, Ganso, né? No Fluminense, que é o que mais se aproxima. Renato Augusto? Os dois no Fluminense, né? Aliás, vai haver um revezamento, sem dúvida nenhuma, entre Renato Augusto e Ganso. São dois jogadores talentosíssimos, mas que não entregam tanto fisicamente dentro de um jogo, né? O Ganso até mais, ele até se adaptou muito bem ao estilo do Diniz, cresceu muito na temporada, mas eu acho que é mais ou menos um jogador desse nível mais completo que o Atlético está buscando. Um cara que consiga entregar com a bola no pé, mas que sem a bola entregue também. O Scarpa tem esse perfil. Eu me lembro do Scarpa jogando até como lateral, né? Jogando como lateral esquerdo, ele é canhoto, preferencialmente joga pela direita para fazer a diagonal. Ocupa a faixa do campo que o Zaratio ocupa no Atlético. Então, o Filipão teria que mexer ali ou trazer o Scarpa para jogar mais por dentro, mantendo o Zaratio mais aberto pelo lado, ou então mexer um pouquinho na posição do próprio Zaratio. Mas, enfim, aí é com o treinador, mas o Scarpa se encaixaria muito bem. Tiraria essa responsabilidade do Hulk bater escanteio, por exemplo. Exatamente. É muito melhor num escanteio você ter o Hulk ali próximo da área ou dentro da área, porque que sobra, né? É um baita finalizador. Exatamente. E aí, você tendo uma falta frontal, você tem o cara que bate com força, o cara que bate com mais técnica, enfim. O Scarpa é um jogador muito acima da média e eu acho que ele se encaixa muito nesse perfil que o Atlético busca e um perfil que o Filipão gosta de ter nas suas equipes. Mas não deve parar nesse setor, nessa posição. O Filipão gosta também de pontas e isso o Atlético precisa no elenco. Ô, João, agora deixa eu trazer um detalhe aqui. Hoje o Rubens até noticiou agora há pouco, dentro da turma do Bate-Bola, essa tabela do Campeonato Mineiro para o Atlético, porque o Atlético busca o pentacampeonato.
E aí a gente fez uma análise ali na redação da tabela do Mineiro de 24 em comparação da tabela do Mineiro que foi esse ano. E aí o Atlético vai lucrar bastante. Em termos de viagens, esse ano o Atlético foi a Muriaé, a Ipatinga e a Valadares. No próximo ano o Atlético irá apenas a Patrocínio, encarar o Patrocinense, que é a primeira rodada do Campeonato Mineiro. E na quarta rodada tem um duelo contra o Atlético em São João del Rei. Uma tabela extremamente favorável, João, de segunda rodada, Democrata Pantera, Arena MRV. Terceira rodada, Clássico contra o Cruzeiro, Arena MRV. Depois sai para São João del Rei. E da quinta a oitava rodadas, o Atlético não viaja. Na quinta, pega o Tombense na Arena MRV. Na sexta, o Itabirito no Independência. O Itabirito, o Gato, não tem condição de receber jogos em seu estádio. Na sétima, o Clássico contra o América, o Manda é do Coelho no Independência. E na oitava rodada, tem o Ipatinga na Arena MRV. Então, ficou muito melhor para o Atlético, né, que só começa mais tarde na Copa Libertadores. Apresenta ali no início de janeiro, já bem em cima do Campeonato Mineiro, sem esse desgaste de viagem, ficou uma tabela totalmente viável. Eu acho que isso é super interessante aí para destacar para o torcedor do Atlético, e a comissão técnica vai ter total tranquilidade. Eu ouvi de um dirigente do Atlético a seguinte frase, só um mês atrás: estar no G4 é fundamental para o Atlético. Por quê? Porque se você vai para pré-Libertadores, não tem jeito de você não botar o Hulk para jogar. Possível. Porque se você não coloca o Hulk para jogar e dar uma zebra, você tá fora da Libertadores, o mundo desaba. E aí é uma questão matemática. Um jogador de futebol em alto nível, ele vai conseguir jogar X números de partida no ano. Então, quando você vai para uma pré-Libertadores, você começa a queimar minutos, jogos de um cara do nível do Hulk no ano, que podem te fazer falta em algum outro momento da temporada. Então, esse é um ponto de celebração do Atlético. O fato de ter conseguido a classificação direta para a Libertadores e o início de temporada muito mais tranquilo para o ano, para poder ajustar o time com os reforços que forem entregues para o Filipão para o ano que vem. E tem outro ponto que é fundamental também. Você pode entrar em crise em março. Uma eliminação na pré-Libertadores, você está em crise. É verdade. Pode entrar em crise em março. Tem que trocar de treinador em março, cara. Olha o preju. Uma viagem distante, você pegar um cara bobo, longe pra caramba, viagem longa, aí você tropeça numa equipe dessa. Uma noite muito ruim, você perde. Acabou, cara. Em março você tá em crise. Todo mundo lembra do Corinthians contra o Guarani do Paraguai. Exatamente. Corinthians e o Ronaldo. Exatamente. Ronaldo. Tite. Perdeu, cara. Entrou em crise. Roberto Carlos. Entrou em crise ali, segurou a onda, mas você corre o sério risco de entrar em crise em março, gente. Então, se você está na fase de grupos da Libertadores, é fundamental. E eu conversei com uma fonte ligada à direção do Atlético. O Atlético está extremamente feliz com o Filipão. Teve um almoço, se não me engano, na sexta-feira, né, da diretoria do Atlético com o Filipão. E não apenas pelo resultado obtido em campo, mas vou dizer que a frase que eu ouvi de uma pessoa do Atlético: o Atlético está nas mãos de um técnico de caráter, de um cara decente, que respeita o clube e que está entregando o que tem de melhor para o clube. Então, o Atlético está extremamente satisfeito com o profissional Filipão e com a postura do Filipão em relação ao clube. E eu acho fundamental o Atlético dar ao Filipão mais opções do meio para frente. O Filipão me surpreendeu positivamente. Claro, o Filipão queimou minha língua. Aleluia, alguém admitiu que eu tenho. Mas queimou a língua de vocês todos. O único que defendeu o Filipão aqui fui eu. João, o Atlético tirou um cara que estava aposentado, da aposentadoria. É claro que isso causava uma preocupação. Mas que é 100 vezes melhor do que o que estava aí rasgando marra pra tudo quanto é lado, que se acha muito melhor do que todo mundo. E segurou o Filipão naquela sequência de 10 jogos. Ele tirou o Filipão da aposentadoria. O Filipão teve 10 jogos iniciais muito ruins. O Filipão mexeu no que estava dando certo. E depois foi arrumando a casa. E aí a competência do cara. Mas o Cudê errou pra cacete. O campeonato mineiro do Cudê foi péssimo. E caiu, João. O Cudê teve um campeonato mineiro péssimo, mas não é esse o ponto. O que eu tô colocando aqui é o seguinte: o campeonato mineiro do Cudê foi péssimo. Não foi? Foi ruim, mas ganhou. Tá. Mas foi péssimo o campeonato mineiro. Todo mundo teve paciência com ele. Isso. Só que a diferença é que os erros que o Filipão cometeu num campeonato brasileiro, o Cudê cometeu num campeonato mineiro.
Então, no Campeonato Mineiro, mesmo errando, a tendência é que ganhe, porque a diferença técnica é muito grande. Agora, o Atlético sofreu horrores para passar do Atlético no Campeonato Mineiro. Ninguém discute. Teve dificuldades para ganhar o Campeonato Mineiro do América, fez alguns jogos sofríveis no Campeonato Mineiro. Na pré-Libertadores. Na pré-Libertadores, dificuldades horrorosas. Só com o Cudê, todo mundo tem paciência. O Filipão sofre com o etarismo no futebol brasileiro. Não no meu caso. Não estou dizendo não que é no o meu seu, caso. mas ele sofre com o etarismo. A minha crítica, João, era de o Atlético ter contratado um treinador que pensava um futebol completamente diferente do anterior, com um elenco que não foi montado, que não tinha característica que ele gostava. Ele estava aposentado. Os 10 jogos iniciais dele foram muito ruins. Isso falei, o Atlético tirou um cara que estava aposentado. Ele voltou a ser técnico. E esse início é tão ruim assim, é pra gente ficar preocupado. Mas aí veio o que eu acabei de falar. O Filipão queimou a minha língua. Ele entendeu o elenco que tinha em mãos, o elenco se adaptou ao Filipão, e aí eu acho que entra em muito isso que você falou, do caráter, da forma de trabalho, do tamanho de um cara, entender a característica, o jeito, conversar e ouvir os atletas, o treinador ser maleável. E ele entrega uma coisa... E os atletas também ouvirem o Filipão. Mas aí é o tamanho. Eu só tenho ouvido aqui, eu concordo com isso. É claro que o Filipão aprendeu com os erros. Mas eu acho que o elenco também aprendeu de falar o seguinte, será que o jeito que esse cara tá falando que a gente pode jogar, eu não posso ceder também e tentar jogar desse jeito, não? Porque teve um processo de aprendizado do Filipão com o elenco e de adaptação do Filipão ao elenco, mas também teve do grupo, porque não é o Filipão. Eu cheguei ao limite, Edu, de ouvir nos últimos dias gente dizendo o seguinte, não, o Filipão entendeu o jeito do Cudê jogar... Não. E, na minha avaliação, não tem nada disso. Na minha avaliação, o Filipão impôs o jeito dele de jogar. Isso gerou um choque num primeiro momento. Ele se adaptou em algumas coisas, em especial do meio para frente, mas o time se adaptou muito do meio para trás e fez muito bem que se adaptasse. Porque desde muito tempo a defesa do Atlético era uma bagunça e ele conseguiu arrumar aquela bagunça. A semelhança do que terminou o time do Filipão com o do Cudê era ter uma dupla de ataque. Só que o do Filipão dando mais liberdade a essa dupla de ataque, sendo menos posicional, isso é outra história. Mas, enfim, o que eu não admito, João, e não admiti, você nunca escutou isso de mim, é falar em relação ao Filipão com um termo ultrapassado, o Filipão não serve. Isso eu acho inadmissível, desrespeitoso, e quem fala isso do Filipão diz muito mais sobre a falta de conhecimento de quem está falando do que do Filipão. O Filipão não é ultrapassado. O Filipão entregou ao Atlético um sistema defensivo sólido. É a especialidade do Filipão. O Filipão, a defesa do Atlético foi uma das melhores da história dos pontos corridos. Com o Palmeiras, que ele ganhou, está entre as melhores dos pontos corridos. Ele é um especialista em montar bons sistemas defensivos. E o Filipão se adaptou à qualidade que ele tinha no meio para frente. Ele cedeu da parte dele e o grupo cedeu da sua parte. Então foi uma troca e que deu muito certo. E não tinha como, nessa reta final, pensar em troca de técnico. E o Atlético está certíssimo na manutenção, em apostar no Filipão, dando a ele mais condições do meio para frente de fazer um 2024 muito, muito bom. O 2024 do Atlético está pavimentado. Ô João, e dentro do que diz o Edu aí, dessa procura por atacantes, eu dizia que se na linha defensiva a turma já está ali dos principais, todo mundo de contrato renovado, tendo contrato, jogadores que podem deixar o Atlético. O Johan, esse fica sem contrato, inclusive é da função ali do meio campo que a gente destacou agora há pouco, né? Tem Vargas, tem Patrick e tem Kardec. Os caras ainda têm contrato, mas não se sabe se vai ficar. Então é meio que por aí mesmo, setor de meio campo e setor ofensivo, as principais broncas do Atlético aí para reforçar o elenco para a próxima temporada.